E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o William e hoje eu vim falar com vocês sobre os tipos de tarja dos medicamentos. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas mandaram sugestões de tema. Então eu vou falar um pouco sobre as tarjas hoje, que foi um dos temas, e com o tempo eu vou fazendo vídeos sobre outros temas, tá? Então me segue lá no Instagram, já vou aproveitar para pedir para seguir lá no Instagram, é @farmacêuticoWilliam. Também podem me seguir lá no Quai e no YouTube, é a mesma coisa, Farmacêutico William, vocês vão encontrar lá. Já vou aproveitar para fazer esse pedido e falar já sobre esse tema que pediram. Bom, a gente tem alguns tipos de tarja nos medicamentos. Você tem os não tarjados, né? Que são aqueles que são livre venda, sem necessidade de receita médica. Você tem os que têm tarja vermelha, que é sob receita médica. Você tem os tarja vermelha, que são sob receita médica e retenção de receita. E você tem os tarja preta. Então a diferença se dá basicamente pelo o tipo de problema que o medicamento pode causar. Então, medicamentos de tarja preta, eles têm maiores chances de darem efeitos colaterais e de dependência também. Por isso que o controle deles é mais rigoroso, né? Você necessita ou de receita amarela ou de receita azul. Então, por isso que são mais difíceis até de terem a dispensação por conta disso, né? Do tipo de receita deles. Já os de tarja vermelha, eles têm sim chance de dar alguns efeitos colaterais, mas não tanto quanto os de tarja preta. Só que eles têm mais chances do que os de tarja vermelha. É claro que os motivos de retenção são diferentes. Você pega, por exemplo, os antibióticos, o motivo de retenção é para evitar o uso indiscriminado desse tipo de medicamento. Porque antes deles serem tarjados, as pessoas usavam para qualquer coisa. E com isso, as bactérias foram sendo selecionadas e foram se tornando, né, entre aspas, mais resistentes. Digo se tornando porque não é que o motivo delas estarem mais resistentes é o medicamento, né? Porque elas foram sido selecionadas com o tempo e aí os medicamentos vão diminuindo a sua eficiência. Por isso que hoje em dia você precisa tomar, por exemplo, amoxicilina por 7 a 10 dias, dependendo do tipo de tratamento. Antigamente era menos tempo. Azitromicina, né? A amoxicilina com clavonalato, ela foi inventada porque a amoxicilina somente não estava dando conta por conta disso. Então a retenção dela se dá por isso. Você pega, por exemplo, os medicamentos que são hormônios, como Durateston, Decatrabolin, elas têm um problema de dar efeitos colaterais e também tem a questão de doping, né? Doping ou as pessoas usam como bomba, né, para ter uma musculatura mais forte, isso pode causar alguns problemas, então por conta disso acabou precisando ter uma regularização maior, tanto que a receita ela tem que estar com o CID, né, que é o tipo de doença que o médico está tratando, e o CPF do médico. Então, para dificultar um pouco a liberação deles, você tem a isotretinoína, que é o Rocutan, conhecido como Rocutan. Ele tem bastantes efeitos colaterais, né, bastante comuns, inclusive os efeitos colaterais, só que é um medicamento que pode causar aborto. Então, por isso que você tem uma retenção maior. Então, você tem essas diferenças, né, dos medicamentos de tarja vermelha com os de tarja preta. Os de tarja vermelha, sob receita médica, né, eles dão sim algum efeito colateral, mas não tanto quanto os de tarja vermelha sob retenção e de tarja preta, né? Não tem chance de causar dependência e tudo mais. Agora, os de venda livre, né, que são geralmente inclusive os que ficam para fora do balcão, eles são bastante seguros. Lógico que o ideal é não se automedicarem, sem procurar um médico ou um farmacêutico, porque a automedicação pode sim trazer problemas, mesmo com medicamentos que não são tarjados ou que estão ali para frente do balcão, mas eles são mais seguros em comparação com esses outros.
Certo, pessoal? Então é isso. Mais uma vez reforçando, me sigam nas outras redes sociais, no Kawaii, TikTok, no YouTube e no Instagram. E até o próximo vídeo.